Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor secretário. Bom, embarcando no comentário do vereador Edmilson, aqui nós fizemos uma listinha rápida. O IPTU previsto de arrecadação, 442 milhões. Então, a primeira pergunta é: a arrecadação do IPTU prevista para 2017 e também historicamente, efetivamente é recebido quanto? Porque lançar o imposto é uma coisa, recebê-lo é outra. Muitos não pagam, etc. Então, quantos por cento, historicamente, efetivamente, é recebido do IPTU e o resto vai para cobrança, dívida ativa, judicial, etc. Então, assim, a receita líquida mesmo, né? Quanto ao... Só um comentário aqui. Quanto ao ranking que... para a prefeitura é um progresso ter avançado, né, nesse sentido. Para o cidadão, para nós contribuintes, significa que o imposto de Guarulhos está ficando mais caro, né? Está ficando bem mais caro. Portanto, é preciso talvez rever essa situação aí. As outras perguntas aqui são o seguinte: nós temos aqui na despesa do órgão, né? Serviços de consultoria, 983 mil. Locação de mão de obra, 580 mil. Novamente essa rubrica outros, né? Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Eu tenho visto por todo o orçamento, em todas as secretarias, em todos os lugares, essa rubrica. Outros serviços de consultoria, de pessoas jurídicas ou, às vezes, pessoa física. Isso, no total, dá uma soma impressionante. Então, gostaria de saber o que são essas despesas aqui, né? Finalmente, nós já comentamos aqui, mas aí disseram a esse vereador que eu estava pedindo para a pessoa errada, então eu espero que agora eu esteja pedindo para a pessoa certa. Nós estamos no século 21, né? Terceiro milênio. Os nossos celulares são computadores, né? Nós levamos um computador de alta tecnologia no bolso. E aí os vereadores dessa casa recebem o orçamento, um pacote de papel que dificulta extremamente a análise. E até mesmo para que nós possamos propor as nossas emendas, ou até mesmo sugerir melhorias, né? Dificulta demais. E então gostaria de saber se não poderia ser enviado imediatamente a essa casa, aos vereadores, os arquivos magnéticos contendo os dados deste orçamento, do seu substitutivo, do último balancete e do último balanço, para que nós possamos fazer a análise comparativa. E que venham em forma de planilhas eletrônicas editáveis, ou arquivos texto. Arquivos texto com os layouts respectivos, para que a gente possa realmente fazer uma análise dentro da tecnologia hoje disponível. Por quê? Nós não podemos trabalhar como há 20, 30 anos atrás.
As coisas avançaram demais e fazer análise nessa montanha de papel extremamente difícil. Então gostaríamos da colaboração, até mesmo evitando burocracia, né? Que se enviasse a essa casa e posteriormente, inclusive, combinarmos para que os balancetes e balanços que venham para essa casa venham em forma de arquivo magnético. Ok? Então, está registrada aí as minhas perguntas e o nosso pedido aí, tá bom? Muito obrigado. Quanto às ponderações, na verdade, do vereador D'Agostino, primeiro eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau quanto à necessidade de nós aderirmos à informática. Não tenho a menor dúvida disso. Também fico impressionado com a quantidade de papel que circula, que vai, que vem, que é discutido. Talvez um arquivo eletrônico que possamos abrir em qualquer local, mesmo num tablet, à distância, não precisa ser necessariamente para os nobres vereadores na casa. Talvez se tivesse disponibilizado por meio eletrônico, ficaria muito mais fácil. Mas, evidentemente, esse momento ainda não chegou. Precisamos trabalhar para que chegue a isso. Talvez até mesmo na casa, porque a prática do serviço público, de uma maneira geral, ainda utilizar papel para lá e para cá. Concordo em gênero, número e grau. No que diz respeito ao percentual lançado no imposto e efetivamente recebido, também é uma resposta que demanda um trabalho mais elaborado, porque não só no IPTU, mas em todos os impostos, há um montante que é lançado e ao final do mês e posteriormente ao final do exercício se constata se foi ou não efetivamente recebido. Aquilo que não é recebido tem um ritual previsto em legislação e que nós executamos na prática. O primeiro caminho é comunicar ao munícipe, o segundo é fazer o lançamento na dívida ativa, em primeiro lugar, virado quando se muda o exercício. Lança-se em dívida ativa, depois fazemos uma comunicação formal, depois a cobrança extrajudicial e, finalmente, a execução fiscal. De maneira que nenhum valor, nenhum tributo deixa de ser cobrado, de uma forma ou de outra. Seja na forma administrativa, né, por meio da dívida ativa, da cobrança extrajudicial, ou da execução fiscal. Evidente que eu não tenho esses números aqui agora para dizer quanto foi em cada mês ou em cada ano de cada tributo, porque não é uma informação que nós lidamos no dia a dia de maneira mais regular, mas evidentemente que temos essa informação também, vereador. Se necessário for, nós encaminhamos depois. Basta o senhor me indicar, por exemplo, que período seria? Mês, ano, exercício, trimestre? Não tem problema, estamos lá à disposição para isso. Na verdade, o lançamento ocorre num momento específico e a cobrança vai ocorrendo mensalmente conforme o vencimento vai ocorrendo. Estamos à disposição também, vereador. Basta nos oficiar, nós vamos responder essa questão. A sugestão de encaminhamento de balancetes por via eletrônica também fica naquela mesma resposta que eu me disponho a encaminhar dentro do governo essa questão. Encaminhar no sentido de expressar a manifestação do vereador, com a qual eu concordo. Mas óbvio que isso é uma ação coordenada de governo. E não acredito pessoalmente que isso vai ocorrer, essa migração assim, em peso, vai ocorrer agora nesse período. Não acredito pessoalmente. Mas que deveria ocorrer, deveria. Não tem a menor dúvida. Concordo, gênero, número e grau. Perfeito. O que eu quero dizer, vereador, como eu tinha dito na resposta para o vereador Edmilson, ele é composto por várias mãos. Nós, de finanças, não temos todos esses arquivos que o senhor citou, por exemplo, do orçamento, nós não temos. De um eventual substitutivo, não é finanças que tem. A função de gerenciar o orçamento é da Secretaria de Governo, apenas isso. Então, não é finanças. Finança só executa o orçamento à medida que vai quitando, fazendo os pagamentos, mas a execução orçamentária é do governo, a gestão é do governo, Secretaria de Governo, já há vários anos isso, vereador. Quanto às questões apresentadas pelo vereador Heleno, o montante, o saldo remanescente, que ficará ao final do ano, evidente que eu não tenho como informá-lo agora, vereador, porque por uma questão prática, preciso que encerre o exercício, ou então que nós comecemos já a fazer o fechamento do mês de dezembro e, consequentemente, do exercício para fazer. Então, essa informação precisa, eu não tenho, perdão. E não tenho, não é por desinformação, é porque efetivamente nós não temos. Muita coisa deve acontecer até o final do ano. Como disse ontem o secretário de Governo aqui, o governo ainda não garantiu, ele não teve condições, e eu reproduzo aqui, porque é essa voz corrente no governo, ele não tem condições de assegurar
como foi questionado, se o 13º será pago na data. Então, é evidente, o governo está envidando esforços para quitar todos esses compromissos. Então, decorrente desse esforço concentrado nesse final de ano, é que nós teremos uma posição precisa e uma informação segura quanto ao montante que será repassado. Evidentemente que tem aquelas limitações previstas na legislação, que todos nós no governo estamos preocupados e estamos envidando esforços para cumprir, evidente, não tem a menor dúvida quanto a isso.